minha tá. Maria também. Eu acho que Maria tá. Vamos lá, né? Começar a aula Não, 3. Criança tá. Não entendi, gente. Qual foi a dúvida? Lara perguntou se a senhora ficou sabendo da virose que tá pegando em criança. Não tô sabendo não, gente. Tô por fora. Tô sabendo, por enquanto, eu não tô sabendo de nada, não. Uma amiga minha pegou. Não é Covid? Não tô sabendo Não, a não. virose. Não tô sabendo, não. É a virose, minha irmã foi no hospital ontem. Ficou toda O mole. Covid também... Não sai da cama. O Covid também é uma virose, gente. Certo? Então, vamos lá. Então, vamos dar prosseguimento aqui à nossa aula 3, certo? Que é sobre as propriedades específicas da matéria. Então, vamos lá. O que eu estava falando aqui, né? A gente falou sobre as propriedades gerais e hoje a gente vai falar sobre as específicas. Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que é um dos pontos que a gente vai abordar hoje, o que é a fusão que a gente falou nesse instante? É a passagem do sólido para Líquido. o líquido. E a ebulição, o que é a ebulição? Do líquido Do líquido para gasoso. para o gasoso. Isso aí, do líquido para o gasoso. Por exemplo, quando é que ocorre a ebulição? Em casa. Quando você está em casa, quando é que você vê ocorrer o processo da ebulição? Me dá um exemplo. Quando pega a água e joga dentro da panela quente, ela vai evaporar e vai virar... Isso, quando você percebe a formação daquelas bolinhas, né? Você coloca a água no fogo, ela começa a esquentar, aumenta a temperatura. Ela evapora. Ela vai começar a evaporar, certo? Ela vai começar a secar. Significa que a água que está ali dentro está passando para o estado gasoso, não é isso? Esse é o ponto de ebulição. O que eu chamo de ponto de fusão e o ponto de ebulição? Eu chamo de ponto de fusão e ponto de ebulição, no caso da fusão, quando a água, no exemplo aqui, ela está no estado sólido e quando ela, exatamente no momento em que ela vai começar a mudar de estado, quando ela vai começar a passar do sólido para o líquido, a gente chama de fusão. E quando a substância ela está no estado líquido, ela começa a esquentar, 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 ainda não entrou em processo de ebulição. Quando ela começar a aparecer aquelas bolinhas na água, aí você vai perceber que naquele momento a temperatura chegou no seu ponto de ebulição. E no caso da água, quem sabe me dizer qual é a temperatura em que a água alcança ou começa no seu ponto de ebulição? Quem pode me dizer? Tá quente? Qual é a temperatura? Quem sabe me dizer? Christian, pode sair, Christian. E aí, qual é a temperatura em que a água começa o seu processo de ebulição? Uns 34 graus. Não, mais. Uns 40 graus. Mais. 45. Mais. 45. 62 graus. Mais um pouquinho. 100 graus. 100 graus Celsius. 100 graus. Certo? 100 graus a água, no caso da água. Certo? No caso da água, a temperatura que ela começa a entrar em ebulição é 100 graus. Certo? Agora, se eu pegasse uma outra substância, por exemplo, eu pegasse óleo, eu enchesse uma panela de óleo, eu colocasse no fogo. Será que esse óleo ele vai entrar em processo de ebulição na mesma temperatura que a água? Não. Não, lógico que não, porque ele não é a mesma substância que a água. É isso que vocês têm que entender. Cada substância que vocês encontrem na natureza, ela é diferente uma da outra. Então, cada uma ela vai ter um ponto de fusão e um ponto de ebulição. É por esse motivo que a gente diz que é uma propriedade específica, porque cada substância possui um ponto de fusão, cada substância possui um ponto de ebulição, cada substância possui uma densidade, cada substância possui uma pressão, cada substância possui um número de massa, enfim, uma característica específica dela. Certo? Deu para entender isso aqui? Sim.
Pronto, O oi. Christian disse que se ele cair, ele não vai entender a aula. Eu tô gravando, tá, gente? Quem precisar sair, só em caso de necessidade mesmo, eu tô gravando a aula, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Então, Christian, pode sair. E Christian, qualquer coisa a gente passa o assunto pra você. pronto. Quem tiver aqui, passa depois para ele, tá? Posso seguir aqui? Então, olha aqui as propriedades que a gente falou. Olha aqui, as propriedades gerais que estão em laranja, ó. Impenetrabilidade, quando dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Essas são propriedades gerais, certo? A compressibilidade, a capacidade que você tem, que a matéria tem de ser comprimida. O que mais? A sua massa, o seu volume. O que mais? Não tem aqui o resto. Já essas propriedades aqui, de fusão e ebulição, são propriedades específicas. Cada uma tem a sua, cada matéria tem a sua. São propriedades físicas da matéria e específicas, certo? Então, deixa eu ver se mostra aqui. A fusão, então, está mostrando o momento exato. No caso da água, vocês me disseram que ela entra em processo de ebulição a 100 graus Celsius. Está correto. Mas e a fusão? Qual você acha que é a temperatura em que a água começa a entrar em processo de fusão? Ou seja, ela passa do estado sólido para o líquido. Qual é a temperatura? Quando a água está lá no congelador, ela está congelada, que temperatura que ela está? Ela deve estar uns 3 graus por aí. Será? Quem acha que é diferente? No congelador aqui de casa, quando eu boto o cubo, o gelo, Uhum, a água com gelo no congelador, demora muito tempo pra fazer, porque a geladeira daqui de casa faz muito tempo que eu tenho ela, então demora bastante, deve ser só uns 3 graus. Mas qual é a temperatura que A ela minha está lá? geladeira com 30 minutos já congela. Já congela tudo já. Potente ela, viu? É. Mas e aí, qual é a temperatura que a água está lá no congelador? A água. Temperatura? Sim, qual é a temperatura que ela está lá? Você pegou uma pedra de gelo. Você pegou uma pedra de gelo. Qual é a temperatura que ela está? 10 graus negativos? 4 graus. Quem acerta? É, né? 4 graus. De onde vocês tiraram esse 4 graus, gente? 10 graus. De onde vocês tiraram esses 4 graus, gente? 10 graus. Ninguém acerta. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Aos 100 graus. 100 graus não, 100 graus é ebulição. Aos 50 graus. Não, menos de 50. Vai baixando. 10 graus. Menos. 0 graus. 0 graus. Quem falou? Meu Deus. Quem falou? Quem falou 0? Ticiane. Muito bem, 0 graus, Ticiane, correto. Quando ela entra em fusão, a água ela tá a 0 graus, certo? Deu para entender aí? Mas isso somente com a água, tá bom? As outras substâncias, elas não ficam na mesma temperatura da água. Por isso que eu falei para vocês que cada substância, ela tem uma propriedade diferente da outra, certo? Deu para entender aí? Agora vocês já descobriram, eu não vou errar mais, hein? Pedrinha de água no congelador lá, pedrinha de gelo, tá a 0 graus Celsius, tá? Quando você coloca essa água no fogo, olha o que acontece, gente. Vou mostrar para vocês nunca mais errarem. Quando você coloca uma água no fogo, eu vou mostrar aqui, ó. Água no fogo, você colocou aqui, olha essa foto aqui, deixa eu ver se dá para ver aqui essa foto. Olha aqui essa foto. Imagina que você colocou água lá para ferver, ó. Quando você coloca a água no fogo, ela não entra, ela não vai aparecer essas bolinhas imediatamente, né? Vocês já perceberam isso? Demora um pouquinho, certo? Vai demorar um pouquinho. Esse tempo que ela demora até aparecer essas bolinhas, a temperatura da água ela vai subindo. Quando ela tá nessa fase líquida aqui, vamos imaginar que ela tá aqui a uns 25 graus Celsius. Ela vai subindo 25, 30, 40, 50, 60, 80, até chegar a 100. Quando chegar a 100, aí essas bolinhas vão começar a aparecer. Aí você vai dizer, ó, essa água agora tá a 100 graus Celsius.
Porque agora que está aparecendo essas bolinhas aqui, quer dizer que a água está passando para o estado gasoso. Deu para entender? Quando ela atinge essa temperatura. Certo? Beleza aí? Nunca mais vocês vão errar isso, né? Bora seguir. Não. Bora seguir. Então, vamos lá. Um exemplo aqui das propriedades, né? Se você, por um acaso, utilizar somente agora, lembrando lá das propriedades gerais, né, que a gente viu, se você utilizar somente a sua visão, né, para tentar dizer assim, a diferença que existe entre os materiais, né? Você pegou dois materiais diferentes, se você tentar estabelecer lá a diferença entre eles, somente olhando para eles, né? Será que você consegue diferenciar todos os materiais? Dizer assim, ó, esse é diferente desse, esse é diferente desse. Somente olhando para eles? Você consegue? Não. Não consegue, né? Não consegue. Vai ter material que vai ser tão parecido um com o outro. Por exemplo, ó, veja esses balões aqui na foto. Tem um balão que tá ali, tem ar em todos os balões que vocês estão vendo na foto aqui, tem ar lá dentro, né? Tem um gás lá dentro, né? Não é isso? Em todos eles tem gás lá dentro. Vocês concordam comigo? Pronto. Só que aí existem milhões, vou falar assim, existem vários tipos de gases na natureza. Vários. Se eu disser assim, ó, olhando para esse gás aqui, você consegue, primeiro que você não consegue nem ver, né? Mas olhando aqui para esse balão, para esse ar que está ali dentro, você consegue dizer que tipo de ar é que tem ali dentro? Gás hélio. Como é que você vai saber? Porque a boca Porque o exército. Mas você acha que só existe gás hélio que tem essa propriedade de fazer um balão flutuar? Não, gás gasoso? Não. Não existe somente gás hélio que faz esse balão flutuar, gente. Vou dar um exemplo para vocês. Existem vários tipos de gases, certo? Olhando, você não vai poder dizer, é gás hélio. Talvez não seja. Se for outro gás, como é que vocês vão saber? Hã? Como é que vocês vão saber só olhando? Oi? Hidrogênio. Não, gente. O que vocês têm que entender é que vocês não têm como dizer, vocês não têm como saber. É impossível você dizer, você não consegue adivinhar as coisas. Vocês têm bola de cristal para saber o que tem lá dentro? Alguém consegue? Tem essa habilidade especial? Porque eu não tenho. Alguém tem essa habilidade especial? Se tiver... Não, né, gente? Ninguém tem essa habilidade especial. Então, assim, a característica que deve apresentar o gás dentro desse balão, será que você consegue dizer? Você não consegue ver, né? Então, qual a característica deve apresentar o gás dentro dos balões para que ele consiga voar, no exemplo aqui? Enchendo. Por que isso não ocorre com os balões enchidos com ar dos nossos pulmões? Olha aqui, existem dois balões aqui na foto. Esse daqui está conseguindo flutuar e esse daqui, preste atenção, esse de baixo rosinha aqui, ele não voa, né? Ele está aqui, parece ser um pouquinho mais pesado aqui do que o de cima, né? Está aqui na parte de baixo, ele não consegue flutuar. Já esses balões aqui de cima, eles já conseguem fazer os balões aqui flutuarem. Então, qual é a característica aqui que deve apresentar esse gás que está dentro desses balões aqui? Os coloridos aqui de cima. Para que esses balões consigam voar? Porque alguns têm gás hélio dentro e outros são ar dos nossos pulmões. Mas qual é a diferença do gás hélio para o ar dos nossos pulmões? Para que um balão consiga flutuar e o outro não? Porque o hélio faz subir. Hã? O gás hélio tem uma substância diferente do nosso pulmão. O nosso pulmão, Mas diferente como? oxigênio, Diferente como? Mas como é que você vai explicar isso para uma pessoa? Ah, porque o gás é diferente do outro. Mas a pessoa vai dizer, mas diferente como? Que diferença é essa? a questão de ser do ar, tipo, pegar. Do quê?
Porque E aí, por que que o gás hélio, vamos imaginar que aqui realmente tem a gás hélio, esse balão aqui de cima, certo? E aqui é a ar dos nossos pulmões, como vocês falaram para mim aqui. professora, Por que que o hélio consegue fazer o balão flutuar e o outro ar dos nossos pulmões não? porque o gás hélio é mais leve. Tem os ares. Sim, ele é mais leve. Percebe aqui que tem uma propriedade que vocês acabaram de me dizer. Qual é a propriedade que vocês acabaram de me dizer aqui? Vou mostrar aqui. Qual a propriedade que vocês acabaram de me dizer aqui? Ó. Estão vendo? Temperatura? Não, olha aqui embaixo. Nossa. Isso. Vocês acabaram de me dizer que um aqui é mais leve do que o outro. Um tem mais massa do que o outro. Quem é que tem mais massa aqui? No caso, é o ar daqui dos nossos pulmões, né? Ele é mais pesado que o gás hélio. Esse ar dos nossos pulmões, ele tem mais matéria ali dentro. Por isso, ele não consegue vencer aqui a resistência do ar, que ele não consegue fazer o balão flutuar. Certo? Então, essa é uma propriedade dos gases, que a gente pode dizer que é uma propriedade da matéria que vocês conseguiram utilizar para diferenciar os gases. Vocês não estão conseguindo ver os gases aqui, mas vocês estão vendo uma propriedade aqui, que é uma diferença entre eles. Um está flutuando e o outro não. Mas a gente pode, tipo, identificar. Vocês quando identificam? Identificam com ele só de quando ele desce. A gente se identifica que o gás a bola que está no chão é gás do nosso pulmão. Mas a pessoa não está lá. Imagina que a pessoa não está lá para poder lhe dizer essa informação. E aí? Aí você chegou lá e viu isso daí. A pessoa não está lá para lhe dar informação. Então, você tem que observar o que está acontecendo lá e dizer. Porque, professora, tem vários ares diferentes do gás hélio que não tem como identificar. Ali não sabe se é gás hélio ou outro gás. Exatamente. É por isso que eu estou dizendo, vocês não conseguem ver. Mas vocês estão vendo uma propriedade aqui. Vocês estão vendo aqui, na verdade, um comportamento da matéria aqui. Vocês não sabem que gás tem lá dentro, mas vocês vão dizer assim, olha, eu imagino que talvez o gás que esteja aqui em cima é o gás hélio. Porque ele está fazendo o balão aqui flutuar. Eu sei que é uma propriedade que ele tem de ser mais leve que o outro aqui, que foi enchido pelo ar dos nossos pulmões, que é mais pesado aqui. Certo? Então, vocês conseguem observar essa característica aqui, mesmo não enxergando o gás que tem ali dentro. Vocês conseguiram entender isso? Professora, Oi. eu vou imaginar que tem um gás. Só que eu não vou saber qual é o gás. Eu vou imaginar na minha cabeça que seja gás hélio. Isso. Mas você saber que é gás hélio. Mas você não vai saber, exatamente. Só você fazendo um teste, identificando qual é a substância que está ali dentro, né? Fazendo outros testes. E aí você vai ter certeza, ó, realmente aqui é gás hélio. Eu pude identificar aqui que é o gás hélio. Mas você sabe que os gases que estão ali dentro, por exemplo, nos balões coloridos e o rosinha ali embaixo, que eles não são iguais. Certo? Um é ar dos pulmões e o outro é o hélio. Certo? Porque eles apresentaram o comportamento diferente um do outro. Perceberam? Certinho aí? Todo mundo entendeu? Entendi. Pronto. Sim. Então, você utilizando a sua visão, você não consegue estabelecer a diferença aqui entre os dois. Mas se você já, usando as propriedades, você já consegue estabelecer alguma diferença, né? Foi o que a gente viu. Certo? Então, uma propriedade que a gente pode dizer aqui, uma propriedade específica que a gente pode começar a conhecer aqui, é a chamada dureza, né? A propriedade específica do material. Que é a resistência que existe naquele material. Diga. É pra copiar aquele texto, porque eu copiei tudo. Que texto? Isso aqui? É. Não precisa copiar essa parte aqui não, gente. Mas se você copiou, não tem problema não. Pode colocar isso aqui agora, dureza. Primeira característica, a primeira propriedade específica do material. O que eles dizem que é a dureza, né? É a capacidade que um material tem de riscar um outro material. É o que eles chamam de dureza, né? Quanto maior a capacidade de um material de cortar ou de riscar um outro material,
ele diz que eles classificam como sendo mais duro ou não do que o outro, certo? Por exemplo, aqui, né? Temos esses dois materiais aqui, né? O diamante, por exemplo, aqui, a gente conhece o diamante como sendo o material mais duro na natureza. Eles dizem que ele consegue riscar quase todos ou todos os materiais que existem na natureza e ele só consegue ser riscado por outro diamante, né? Por ele ser mais duro, né, do que todos os materiais da natureza, né? Ele é tão duro que ele é utilizado para fazer perfurações de petróleo ou até para fazer procedimentos cirúrgicos dentários, né? Já é utilizado esse material. E é bem carinho, né? Então, quanto maior a dureza, que eles chamam de dureza, maior a capacidade que o material tem de riscar um outro material. Deu para entender isso aí? Por exemplo, aqui, cortar um papel, a capacidade que tem o material de cortar um papel. Por exemplo, aqui eu botei a foto de um estilete, né? De metal aqui. Ou apontar um lápis com estilete. Certo? Representa a dureza do material. O quanto aquele material consegue passar por outro e, vou dizer assim, causar um dano, né? Riscar aquele material, desgastar aquele material. Vocês entendem dessa forma? Entendem aqui, Sim. ó, um exemplo. Deixa eu ver o que vocês botaram aqui. O que foi que aconteceu, Lucas? Dá para assistir? Beleza. Vamos lá. Tomaram café, não foi? Então, aqui, esse diamante... A pessoa mesmo, mas de boa. Ok. Então, esses materiais que vocês estão vendo aqui, essas peças que vocês estão vendo aqui, tipo essa aqui da primeira foto que tem esse homem aqui em pé, é uma peça que é utilizada para fazer perfurações de petróleo, né? Para poder retirar petróleo. Então, eles têm que cavar em rochas muito duras, então eles precisam de um material bem resistente para conseguir fazer essas perfurações e alcançar esse petróleo, né? Então, essa peça aqui é toda feita em diamante. Olha, essas peças aqui também são peças como essa aqui, utilizadas para fazer perfurações, né, de rochas e achar petróleo também. Então, elas são feitas de diamante, por ser o material mais duro encontrado na natureza, certo? Que é uma propriedade, né, também específica da matéria. Analisar o quanto esse material é resistente, ele é duro, né? Então, ele pode ser usado para fazer esse tipo de perfuração, esse tipo de escavação aí, certo? Então, são exemplos. Olha o tamanho da peça aqui. Tem uma foto melhor aqui para vocês visualizarem. Olha aqui. Aquelas estações, né, que eles colocam aquelas máquinas para fazer perfurações do solo, né? São perfurações de quilômetros, né? Então, eles precisam de uma peça que tenha uma resistência, uma durabilidade, né? Que consiga fazer essa perfuração com eficiência, né? Então, eles produziram essa pecinha aqui, que é uma broca, né? Que faz essa perfuração do solo e é feita de diamante. Certo? Outro tipo de peça aqui que é utilizado, que o diamante é utilizado hoje já, né? São essas pecinhas aqui que são feitas para fazer... deixa eu mostrar para vocês aqui. Dentista. É para vocês fazerem procedimentos dentários. Quem já foi para o dentista já viu aquelas maquininhas aqui, né? Para fazer esses procedimentos aqui de obturação, de fazer, enfim, abrir lá o dente, né, para fazer algum tipo de procedimento. E aí essas pecinhas aqui, elas são feitas, já estão sendo feitas hoje de diamante, né, para você fazer esses trabalhos, certo? Deu para ver aí? Outro exemplo aqui. Você aprendeu que existem propriedades gerais, que a gente já falou, né, da matéria, como volume, penetrabilidade, divisibilidade, certo? E essas propriedades servem, né, para diferenciar os materiais. De certa forma, elas servem para diferenciar, né? Por exemplo, aqui a água e o óleo, né? Então, qual seria aqui, na verdade, a propriedade que vocês poderiam identificar? A mesma coisa que a gente viu ali no exemplo passado que a gente viu aqui do balão, né? Aqui no caso da água e do óleo, né? São materiais diferentes que, quando você mistura os dois, você percebe que eles
Mistura não. Quando você coloca os dois aqui no mesmo recipiente, você percebe que eles não se misturam, né? Então, por que será, né? Que eles não se misturam? Porque o óleo ele é uma substância um pouco diferente da água. Então, tem propriedades diferentes aqui nesse óleo que não permite que ele seja misturado aqui com essa água, certo? Beleza? Um exemplo aqui, que a gente falou ali no exemplo da água, é a solubilidade, que é o exemplo aqui do óleo, né? Eles não se misturam, um não se dissolve no outro, né? Então, o que é a solubilidade? A capacidade que uma substância tem de ser solubilizada, de ser dissolvida em outra. Por exemplo, quando você coloca sal na água, ou quando você coloca açúcar na água. Então, a solubilidade está relacionada à capacidade de um material de ser dissolvido em outro, em uma determinada pressão e temperatura, né? Um exemplo aqui, eu coloquei o sal de cozinha aqui, misturado com água, e misturei aqui e percebi que no final ficou totalmente misturado aqui, ficou totalmente dissolvido, né? Você não consegue ver depois aqui, se você misturar bem aqui, você não consegue visualizar uma determinada quantidade aqui, que a água consiga dissolver, você não vai conseguir perceber, né? E aqui é um tipo de substância aqui chamada de carbonato de cálcio. Ele colocou a mesma quantidade que ele tinha colocado aqui no outro pote, ele colocou de sal, ele colocou aqui nesse outro recipiente carbonato de cálcio misturado com água. E misturou e percebeu que nesse caso aqui do carbonato de cálcio, ele não foi dissolvido, completamente aqui na água. Então perceba que são duas substâncias que em água elas se comportam de formas diferentes. Uma se dissolve e a outra não se dissolve tão fácil assim, né? Demora um pouco para ser dissolvida, certo? Então, é outra propriedade. Então, qual a capacidade que essa substância tem de dissolver-se em outra, de ser dissolvida em outra, né? Ou uma substância tem de dissolver outra, como a água, né? Por isso que a gente tem um conceito de o que está sendo dissolvido e o que é que dissolve. Por exemplo, a gente chama de, por exemplo, quando você tem uma mistura, por exemplo, de açúcar com água, você pegou uma colher de açúcar e botou lá no copo de água, certo? A gente tem um conceito que a gente chama de soluto, o que você vai dissolver, né? Os compostos que se dissolvem em outra substância, por exemplo, quem é que vai ser dissolvido aqui? Vai ser a água ou vai ser o açúcar? O açúcar. O açúcar. É o açúcar que vai ser dissolvido aqui na água. Então, a esse açúcar, a substância que a gente vai dissolver, a gente chama de soluto. Certo? O que vai dissolver, a substância que vai conseguir dissolver esse soluto, a gente chama de solvente. Vocês já ouviram falar nessa palavra, né? Então, o solvente é a substância que vai dissolver esse soluto. O açúcar é o soluto, que é a substância que vai ser dissolvida ali na água, e o solvente é a substância que vai dissolver esse soluto, certo? Deu para entender isso? Quando você dissolve esse soluto com o solvente, isso aqui vocês podem copiar, viu? Quando você dissolve esse soluto e esse solvente, você forma uma solução, certo? Misturou os dois aqui, formou uma solução, certo? As partículas de açúcar vão se misturar ali, vão se unir às moléculas de água, formando uma solução. Dá para entender isso daí? Deu para entender isso, gente? Sim? Todo mundo? Alguma dúvida até aí? Não. Não? Tá tudo ok, né? Então, vamos lá. Então, olha aqui. Imagine que eu tenho aqui um pozinho azul, que eu não sei que pozinho é esse, que eu vou chamar de soluto, certo? E eu tenho uma água aqui, que é o solvente, certo? Misturei os dois, formei uma solução, certo? Olha aqui como a água ficou azulzinha, né? Então, quando temos a união de um solvente com um soluto, a gente tem uma solução. A gente já falou isso, né? Então, assim, nesse caso aqui, quando você mistura um determinado soluto com um solvente, a temperatura, na verdade, a temperatura que essa substância vai estar, ela pode influenciar na
nessa questão da solubilidade desse soluto, né? Ela pode alterar, aumentando ou não o tempo da solubilização ali daquele soluto, né? De diferentes maneiras. Então, como ele diz aqui, há casos em que quanto mais quente estiver a solução, mais rápido será a dissolução de um soluto. Lembra do experimento que eu botei lá para vocês fazerem com água quente, água fria, para dissolver o açúcar? Eu acho que Christian me mandou um vídeo, Lara, eu fiquei esperando ela me mandar o vídeo, mas eu acho que ela não me mandou. Eu mandei. Eu coloquei um experimento para vocês fazerem um teste. Vocês vão fazer depois. Vão pegar água quente e uma água gelada e vão fazer o teste lá com o açúcar. Pode mandar o vídeo. Faz o teste com o açúcar e vocês vão dizer quem é que foi mais rápido. Colocarem a água por tipo 20 segundos não vai dar certo, porque eu coloquei assim, eu tive que colocar para esquentar de novo. Coloca água quente e água fria e mistura o açúcar lá nos dois. Eu tive que colocar por 1 minuto para esquentar, porque o micro-ondas fica lento. É lento, né? Deixa ela bem quente e o outro bem gelado, né? Aí você tenta dissolver o açúcar nos dois e ver qual deles vai ser mais rápido de dissolver. Se vai ser o gelado ou se vai ser o quente, né? Então, ele diz, há casos em que quanto mais quente estiver a solução, mais rápida será a dissolução de um soluto, né? E outros em que quanto mais quente está o solvente, menos o soluto dissolve-se e vice-versa, certo? O exemplo, aqui o açúcar. A solubilidade depende muito do tipo de solvente, né? O que você vai dissolver? Se é sal, se é açúcar, se é outra coisa, né? O tipo de substância. E do tipo de solvente, né? Que você vai usar e o tipo de soluto. E ainda temos de entender que nem todas as substâncias são solúveis umas com as outras. Por exemplo, a água e o óleo. A gente sabe que eles dois não se dissolvem um no outro, certo? Não se misturam. Certinho? Então, a água consegue dissolver quase todas as substâncias, né? Mas tem umas que ela não consegue. Por conseguir dissolver a maior parte dos tipos de solutos, que é no caso da água, a gente chama ela de solvente universal. Ela tem a capacidade de dissolver, de conseguir dissolver a maior parte das substâncias, mas não de todas, certo? Então, por esse motivo, ela é chamada de solvente universal. Beleza, gente? Até aí? Ok. Quando eu falei para vocês que a depender da temperatura, tem substâncias que por exemplo, a água consegue dissolver determinadas substâncias quando, por exemplo, a água está mais quente, né? Ela dissolve mais rápido, por exemplo. Se você colocar um açúcar, né? Vocês vão fazer o experimento, vocês vão ver. Será que ela vai dissolver mais rápido na água gelada ou será que vai dissolver mais rápido na água quente? O que vocês acham? Na água quente. Na água Porque quente. na água quente forma uma massa que... Forma uma massa que vai dissolver mais rápido. Ela dissolve mais rápido na água quente. Na água fria, as moléculas lá da água, elas estão mais juntas, né? Elas estão mais agregadas, então vai dificultar um pouco mais a dissolução. Mas quando vocês fizerem o experimento, vocês vão ver de perto isso acontecer, certo? Na água gelada é um pouco mais difícil de dissolver. Na água quente, não. A água quente é mais rápida, as moléculas estão mais agitadas, é mais rápido de você misturar. Já quando se refere a um gás, por exemplo, quando ele diz aqui, a depender da temperatura, se tiver mais quente, por exemplo, a água quente aqui, você pode dissolver aqui o açúcar, vai ser mais rápido de dissolver. Mas quando se tratar de um gás, quando você quer dissolver um gás aqui dentro, porque gás também dissolve em água, certo? Você quer dissolver um gás aqui dentro dessa água, o que você vai fazer? Quanto mais fria ela tiver, vai ser mais fácil para dissolver aquele gás. Ao contrário, vai ser o oposto. Aqui, peraí, deixa eu passar aqui. Então, vai ser o contrário. Então, para dissolver um gás, por exemplo, haverá uma maior quantidade de gás dissolvida quando a temperatura do solvente for menor. Então, quanto mais gelada tiver a água, por exemplo, vai ser mais rápido dissolver os gases, certo? E quanto mais frio, mais gás será dissolvido. Já na substância aqui, por exemplo, esse pozinho aqui, que é um soluto, é diferente. Quanto mais quente tiver, mais rápido vai ser para dissolver. É o contrário, perceberam? Perceberam isso? Quando está no estado sólido, vocês querem dissolver uma substância do que quando se trata de um gás. O gás está numa temperatura um pouco maior, né? Então, quando você baixa essa temperatura aqui da água, você consegue dissolver mais rápido esse gás.
certo? As moléculas ficam mais unidas. O gás, você lembra que o estado de agregação do gás, que eu falei lá atrás na aula de estados físicos, o estado de agregação daquele gás, ele tá, deixa eu ver se eu mostro aqui, olha aqui como ele tá, o gás, as moléculas estão mais afastadas, né? Então, quando você baixa a temperatura aqui do líquido, você vai juntar esse gás aqui nesse líquido, isso aqui vai ser mais fácil de fazer esse gás aqui, as moléculas, serem agregadas novamente aqui nessa água que está com temperatura mais baixa. Por isso que vai ser mais fácil de você dissolver um gás em uma substância mais fria, o que é o contrário se você um soluto, né, na temperatura normal, aqui, por exemplo, esse daqui, né? Se colocar numa água mais quente, ele vai dissolver mais rápido. Deu para entender isso, gente? Sim. Pronto, essa parte aí vocês poderiam anotar, tá? Deixa eu ver que horas são. Dá tempo da gente terminar. 8h57. Bora terminar aqui. Vamos aqui. Oi. Diga. Pra quem já fez o experimento, tem que fazer de novo? Não, quem já fez não precisa fazer de novo. Tá bom? Mas só postar o vídeo lá. Não ficou muito bom, não. Mas vocês não postaram o vídeo pra mim. Vocês têm que postar, né? Mas e se eu postei o vídeo, mas se você quiser, eu faço de novo. Você postou, eu não recebi, não. Posta de novo, então, porque eu acho que eu não recebi, viu? O vídeo manda pelo zap, Não, pelo WhatsApp eu não quero receber absolutamente nada de vocês, tá? Por que eu não quero receber? Porque eu não quero ficar pesando meu celular. Meu celular tá pesado já. Eu ficar recebendo arquivo pelo celular, aí vai acabar ferrando tudo lá, tá bom? Então eu prefiro que vocês mandem pelo sala de aula mesmo, tá? Ok. Então bora continuar pra gente terminar aqui. Então o que é a temperatura de fusão, né? Temperatura de fusão é a temperatura em que a substância está passando do estado sólido para o estado líquido, quando ela começa a derreter, por exemplo, o gelo aqui, né? Ela passa do estado sólido para o líquido, né? A água está passando do sólido para o líquido. A temperatura de ebulição também é específica, uma característica aqui, propriedade específica, certo? Que o material está passando do estado líquido, olha aqui, para o estado gasoso, certo? Quando você está observando aqui, que caracteriza aqui o processo de ebulição, é a formação das bolhas, né? Quando as bolhas surgem, significa que a água está passando do líquido para o gasoso, certo? Então, todos os materiais que existem na natureza, eles estão uma temperatura, eles possuem uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição, uma diferente da outra. Por exemplo, aqui no exemplo aqui da tabelinha, ó, na água, a água ela possui a temperatura de fusão, que a gente falou, 0 graus Celsius. E a de ebulição, 100 graus Celsius, né? Já o ferro, ele é totalmente diferente. Se você quiser fundir o ferro, derreter aquele ferro, você vai ter que aquecer aquele ferro. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ter que chegar à temperatura de 1538 graus para conseguir fundir, para conseguir virar líquido. Olha que coisa. E se você quiser fazer ele virar um gás, você vai ter que fazer ele chegar à temperatura de 2.862 graus Celsius para conseguir fazer ele virar um gás. Totalmente diferente aqui da água, perceberam? No caso do álcool aqui, o álcool, para ele fundir, ele vem de uma temperatura que ele tem que chegar na temperatura de 114 graus Celsius. Você está no estado sólido, a menos 114 graus Celsius. Quando você eleva essa temperatura, você faz com que esse álcool ele vá para o estado líquido, certo? Subindo mais a temperatura, perceba que ele está vindo do negativo, de menos 114 graus Celsius até chegar a zero, e aí vai subindo de 0, 10, 20, 30, 40, até chegar a 78 graus Celsius. Já viram isso em matemática, né? Do negativo para o positivo? Já viram isso? Ou não? Acho que já. Pois é. Então a temperatura aqui, no caso do álcool, para ele fundir, ele tem que passar aqui pelo espelho a temperatura de menos 114 graus Celsius. Ele vai começar a virar líquido. E aí, você aumentando essa temperatura, quando ele chegar em 78 graus Celsius, certo? Ele vai começar a virar gás. Beleza? Certo? Passando aqui. Então, eu queria falar aqui sobre esse
esse gráfico. Eu não sei se vai ficar muita coisa para hoje. Deixa eu ver, ainda tem isso aqui para falar para vocês. É muita coisa, né? Vocês querem parar por aqui para a gente continuar na quarta? Ou na quarta ou na sexta que a gente tem aula? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ou vocês querem terminar logo? Vocês que sabem. Temos aula agora na sexta. Pra mim, depende do resto da sala. Temos 10 minutos ainda, né? Então vamos continuar logo. Vamos terminar logo. Vamos continuar. Deixa eu passar aqui adiante. Pronto. Então, aqui. Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, né? Chamamos de ponto de fusão, a gente já falou, né? A temperatura na qual o material passa do estado sólido para o líquido. Perceba que eu estou repetindo isso o tempo inteiro para que vocês gravem, certo? E essa temperatura, que é a mesma em que ocorre a solidificação, que é o processo inverso, né? Quando ele começa a fundir, se você colocar novamente esse material no congelador, por exemplo, a água, você vai perceber que ele vai solidificar novamente, né? Ele vai se tornar sólido de novo. Percebam aqui no gráfico, não sei se vocês conseguem ver aqui o meu mouse se movimentando aqui na tela, vocês conseguem ver? Ou não? Conseguem, gente? Vocês conseguem ver o mouse se movimentar aqui na tela? Então, vai um pontinho branco. Pronto, olha aqui. Então, quando a temperatura aqui chega na fusão, perceba que ele está aqui, ó. Perceba esse gráfico aqui de temperatura, na vertical aqui, ó. A temperatura que ela vai de menos aqui, menos de 0 aqui. Quando chega em 0, ela vai até 100 e continua subindo, né? A temperatura. E aqui embaixo é um gráfico em função, a temperatura em função do tempo, né? Então, ou seja, o tempo vai passando aqui, certo? E a temperatura vai subindo, certo? Então, você pega aqui uma substância no congelador, aqui um gelo, né? Você tira do congelador, ele vai ficar um certo tempo acumulando temperatura, subindo a sua temperatura, até chegar a determinado ponto, que é o ponto de fusão. Ele vai começar a derreter, certo? Ele vai começar a derreter até a temperatura dele vai subindo, ele vai virar líquido. A temperatura dele vai continuar subindo. Você vai aquecer ele, né? Ele vai chegar no seu ponto de ebulição, que é 100 graus. Quando ele chegar a 100 graus, significa que ele vai começar a se transformar em vapor naquele ponto, certo? E a partir daí, ele continua subindo a temperatura, ou você pode fazer também um processo inverso, né? Que é resfriar aquele líquido novamente e ele vai retornar ao estado sólido, né? Retornar ao líquido, retornar ao sólido, certo? Então, Duas pessoas saíram da sua aula do nada. Oi? Duas pessoas saíram da sua aula do nada. Foi? Tem nada não, deixa lá. Então, já no ponto de ebulição, a temperatura, que é a temperatura no qual a substância passa do estado líquido para o estado de vapor, nessa temperatura, que é a mesma que ocorre o processo de condensação. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês verem de uma forma mais fácil. Olha aqui, ó. Eu vou mostrar de novo aqui para vocês, ó. Ela vem aqui, né, da fusão, o gelo. Ele vai aumentar aqui a sua temperatura, ó, até se tornar líquido, né? Se eu pegar aqui essa substância no estado líquido e botar no congelador de novo, ela vai solidificar. Ocorreu o processo de solidificação. Se eu pegar essa substância aqui agora no estado líquido e eu começar a aquecer ela até ela virar um gás, ela vai se transformar aqui, vai virar uma água no estado gasoso, né? Se eu voltar a resfriar essa água no estado gasoso aqui, ela vai voltar a ser líquido, processo de liquefação aqui, ou condensação, certo? É aquilo que está ocorrendo lá naquela foto. Deixa eu voltar aqui. Beleza? O que mais que eu posso falar aqui para vocês? Eu coloquei algumas informações aqui. Bom, vocês estão vendo esse gráfico aí do jeito que está aí, né? Esse gráfico, ele se comporta dessa maneira, ele fica desenhado exatamente dessa maneira que vocês estão vendo aí, porque se trata de uma substância pura. Por exemplo, a gente está falando aqui da água, né? Água pura. Se a gente aquecer essa água pura aqui, ela vai ter um gráfico igualzinho a esse daqui. Se por acaso essa água estivesse misturada a qualquer outra substância,
esse gráfico já não ficaria desenhado dessa maneira aqui. E aí a gente poderia dizer que essa água ela não é mais pura, né? É uma mistura, porque ela já está misturada com outras, já está com outras substâncias ali dentro dela. E então o comportamento aqui nesse gráfico não vai ser exatamente como vocês estão vendo aqui nessa foto, certo? Beleza? Continuando aqui sobre o ponto de fusão e ebulição. Aqui é só para vocês verem, gente, que as substâncias, elas possuem pontos de fusão e pontos de ebulição diferenciados, certo? Como, por exemplo, aqui a água, a gente já viu que ela possui ponto de fusão a 0 e o ponto de ebulição a 100. O alumínio, que é outra substância que vocês conhecem, ele possui ponto de fusão a 660 graus Celsius e o ponto de ebulição 2519. Perceba que todas as substâncias aqui que estão na tabela são substâncias diferentes e possuem pontos de fusão e pontos de ebulição diferentes ou diferenciados. Certo, gente? Conseguiram perceber isso aí? Conseguiram perceber? Pessoal? Sim. Tá todo mundo calado aí? Tá todo mundo entendendo o que eu tô falando? Eu tô falando grego? Tá difícil de entender aí o que eu falei? Entendeu tudo mesmo? Tô preocupada, hein? Porque vocês não estão falando nada. Beleza, vamos passar. Só uma pergunta. Pergunte, vá. Por que óleo e água não se misturam? A gente vai falar sobre isso depois, tá? Porque, na verdade, essa aí a gente já fala um pouco sobre essa questão do óleo e da água, porque eles são substâncias químicas diferentes, né? A substância ela não se mistura. A gente diz que a gente fala um pouquinho sobre isso depois, tá? Essa questão do óleo e da água. Eu prometo que eu falo pra vocês, tá bom? Me cobrem isso que a gente fala sobre isso depois. Eu coloco uns slides aqui e explico pra vocês com mais tranquilidade, tá? Porque, na verdade, essa questão do óleo e da água, se eu não me recordo bem, a gente aborda muito isso em química, né? A gente fala que o óleo ele é uma substância polar e a água é uma substância polar, e por isso as suas moléculas elas não se unem uma com a outra substância. Mas eu vou tentar ver uma forma de explicar isso para vocês, tá? Eu queria que vocês me falassem alguma dúvida com relação a isso que eu estou explicando para vocês agora. Vocês estão com alguma dúvida com relação a isso aqui? Entenderam tudo que eu falei? Não? Nenhuma dúvida? Beleza. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Temperatura abaixo de ponto de fusão. O material está no estado sólido. Quando chega a 0, há material no estado sólido e no estado líquido, que aqui já começa a partir do ponto de fusão. A água aqui, a substância ela já começa a derreter. Então, aqui vai ter gelo e líquido também. Acima dessa temperatura, o material está todo no estado líquido e sua temperatura aumenta até a temperatura do ponto de ebulição. E nela há material no estado líquido e no estado de vapor. Gente, essa parte aqui, eu não vou explicar isso aqui para vocês não, porque isso daqui é um pouquinho complicado, tá? Para vocês entenderem. Eu vou tirar essa parte aqui. Tá? Não sei por que eles mandam botar isso daqui para vocês, que eu acho totalmente desnecessário agora para vocês aprenderem isso. Você sabia, então, que a água, por conta dessa questão da altitude, né? Que a água ela não ferve à mesma temperatura em todos os lugares da Terra. Por exemplo, aqui onde a gente está, né, na cidade de Salvador, aqui a nível do mar que a gente chama, né? A água ela ferve a 100 graus Celsius, né? Mas se você, por exemplo, lá em São Paulo, por exemplo, aqui na foto, né? Lá em São Paulo, a água não vai ferver a 100 graus Celsius, certo? Que ele diz aqui, quanto maior a altitude, mais difícil vai ser de você, na verdade, vai ser mais fácil da água entrar em processo de ebulição, não é isso? Produzida com base em dados coletados em 6 locais diferentes com altitudes que variam de 0 a 8.848 metros. Então, aqui a nível do mar, a água vai ferver a 100. Numa altitude maior, né, as moléculas vão estar um pouco mais distanciadas, certo?
Então, vai ser mais fácil, em uma altitude maior, da água entrar em processo de ebulição. Se fosse num local mais baixo, por exemplo, deixa eu ver aqui, não tem, né? Aqui só tem locais mais altos. Em locais mais baixos, a água ela vai ter uma pressão atmosférica muito maior em cima dela, né? E a água vai ter mais dificuldade de entrar em processo de ebulição, certo? Eu não sei se vocês conseguem entender dessa maneira. Então, aqui ele mostra, né? São Paulo, a água já vai ferver a 98 graus Celsius, sendo que aqui ela ferve a 100, né? Em Salvador, ela ferve a 100 graus. Lá em Brasília, ela vai conseguir ferver a 96 graus Celsius. Na Cidade do México, 93 graus. La Paz, na Bolívia, 87 graus Celsius, né? Ela vai chegar no seu ponto de ebulição. No Monte Everest, 72. Ela vai estar na altitude, olha aqui, de 8.848 metros, acima do nível do mar. E aqui não, aqui no Rio de Janeiro é zero. Como Salvador, tá a zero, né? Tá no nível do mar. Então, aqui a água vai ferver a 100 graus Celsius. Então, a depender da altitude, a depender do quão alto você esteja... Eu sou daqui, por quê? Todo mundo me pergunta isso, por quê? Ah, não sou do Rio de Janeiro, não. Eu sou de Salvador mesmo, viu? Sou de Salvador. Então, assim, quanto maior a altitude, é o que ele está mostrando aqui nessa tabela, quanto maior a altitude, mais fácil vai ser daquela água entrar em processo de ebulição, certo? Beleza? E maior vai ser a temperatura, menor temperatura de ebulição e menor temperatura de... menor temperatura de ebulição e maior temperatura de fusão, certo? Deu para entender aí? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Não tem mais nada para falar. Ah, sim, gente, só tem essa parte aqui que eu vou deixar para depois, tá? Eu vou parar aqui. E aí, na próxima aula, a gente volta para essa parte aqui, para a gente revisar essa parte aqui de fusão e ebulição. E continuamos a falar sobre essa parte aqui da densidade, porque senão eu vou passar do tempo aqui e vocês têm outra aula, tá bom? Então, a gente vai encerrar aqui hoje. E na próxima aula, na sexta-feira, a gente fala um pouco sobre densidade e a gente revisa essa parte aqui, tá bom? Beleza? Eu já deixei lá no Google Sala de Aula a atividade para vocês fazerem. Já dá para fazer. E o experimento, não esqueçam de postar para mim. E a atividade no caderno também. Olha aqui, tem uma atividade para vocês fazerem no caderno. Olha aqui, tá? Que é sobre o ponto de fusão e ebulição. O experimento e o texto que vocês quiserem para ler, tá? Beleza, gente? Até mais, beijos e até a próxima. Até, tchau. Tchau. Tchau, pro.